Sejam muito bem-vindos, Camisas 10, nessa aula de como testar e validar criativos rapidamente. Gente, trabalhei aqui insanamente para produzir um conteúdo, produzir uma aula realmente top para vocês. Então, vale a pena conferir o conteúdo até o fim, porque tá insano. Então, bora para cima que depois da vinheta tem, hein? Fala, minha gente, estamos aqui na tela para mostrar para vocês agora essa aula insana de como testar e validar criativos aqui. Chego depois de ter gravado uma aula onde eu não estava mostrando a minha tela, gravei 30 minutos, então eu estou refazendo essa aula, esse conteúdo para vocês aqui, porque realmente é uma aula que eu gostei muito de fazer, eu estava tão empolgado, tão animado, que agora eu vou me empolgar ainda mais para fazer desse primeiro erro que deu ali. E eu quero mostrar aqui para vocês 3 modelos, gente. 3 modelos insanos. E eu não quero só falar de criativos também, eu vou trazer dicas, por isso que é importantíssimo, hein? Eu recomendo você ficar até o final, porque eu vou mostrar aqui para vocês também dicas de como utilizar as campanhas, insights poderosos aí para você, tá? Então aqui nós temos 3 modelos que a gente vai conversar aqui. Investimento inicial, eu considero R$20 por dia ali um investimento inicial. Investimento mediano, R$50 por dia. Investimento avançado, R$200 por dia, né? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês para a gente poder avançar nessa aula. Então vamos começar pelo modelo aqui, o investimento inicial, né? Se você está esperando aqui algo cabuloso, mágico sobre questão de testar criativos, você pode ter outros pensamentos em relação a isso, tá? Porque questão de validar e testar criativos rapidamente, isso tudo depende de muitas situações aí, é o que eu quero mostrar para vocês. Digamos que você tem R$20 por dia, é uma dúvida comum de muitas pessoas. Poxa, tenho R$20 por dia, o que eu vou fazer aqui no meu conteúdo? Gente, primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, os tipos de campanha, né? Então, quando a gente vai trabalhar aqui, a gente precisa trabalhar uma campanha principal. A gente vai ter uma campanha principal. Se você está levando para o seu cliente mensagens para o Instagram, para o WhatsApp, geralmente se trabalha uma campanha ali, né? A gente tem R$20 por dia, por exemplo, a gente vai trabalhar uma campanha de ABO, o que eu recomendo, né? E vocês podem ter uma campanha de crescimento, que seria trabalhar uma campanha de alcance, de video view, que são custos muito mais baixos, né? Na questão aqui de entrega, você vai ter um custo mais baixo e vai poder entregar, porque o alcance é custo por 1000 impressões, a campanha de vídeo é custo por visualizações de 3 segundos, então você às vezes vai ter 1 centavo, 2 centavos o custo, então vale a pena você trabalhar, às vezes, R$8, R$7 por dia ali, mas em alguns casos, tá? Não são todos, então tem que ter essa opção, você tem que pensar. Ou você pode trabalhar uma campanha de remarketing já desde o começo, né? Com certeza também você pode trabalhar ali uma campanha, um remarketing dentro aqui como campanha, tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma campanha principal. Por exemplo, eu vou ter um cliente ali que quer levar mensagens para sua clínica, né? Uma clínica de estética, por exemplo. Você vai trabalhar uma campanha aqui dentro e onde você vai, por exemplo, trabalhar com 2 conjuntos. O conjunto 1, que é o conjunto onde você vai ter os seus criativos ali, né? Então você vai ter no mínimo 3 criativos. Eu vou trazer o exemplo aqui, né? O conjunto 2 aqui eu vou falar para vocês como é que ele funciona. Mas o conjunto 1 você vai ter o mínimo 3 criativos ali para trabalhar, né? Então sempre é importante, não adianta querer trabalhar com um criativo, você tem que pensar em solicitar criativos mais variados ali para o seu cliente, né? Então pelo menos 3, não receba um criativo, 2. Claro, você tem que trabalhar com o que com as pessoas te dão, mas sempre deixa claro, por isso antes de assinar um contrato, no planejamento já tem que deixar claro, ó, eu preciso desses criativos. Você está começando uma campanha para o seu cliente lá, precisa gerar resultado, você vai testar como, né? O Google, o Facebook, todas as ferramentas elas indicam você trabalhar com um mínimo de criativos maior ali, eu estou indicando 3, porque você tem um orçamento mais baixo, mas 3 já é ideal porque você está testando, você está variando modelos, você está entregando para a ferramenta modelos ali para que seja testado. Então isso é muito, muito importante vocês pensarem, tá, gente? Deixa o criativo, aqui não adianta, gente, não tem o que fazer, você tem R$20 por dia. Deixa pelo menos 7 a 14 dias ali para renovar os criativos. E como você vai renovar? Sempre pensa em testar, por exemplo, na minha clínica de estética, eu vou testar uma imagem, vou testar de repente um carrossel ali, um vídeo. Ou clínica de estética funciona bastante a questão de trabalhar vídeos.
trabalhar aquela questão do antes e o depois, só que de maneira não tão na cara, não tão direta assim, mas trabalhar criativos, por exemplo, a pessoa chegando, depois ela saindo toda renovada, mostrando aquilo ali, mas que não fique diretamente na cara ali que é um antes e um depois, né? Porque isso burla as regras do Facebook, do Meta, né? Então a gente tem que pensar nisso. Vamos trabalhar 3 formatos. É importante vocês trabalharem em formatos. Vamos trabalhar imagem, carrossel e vídeo. Desses criativos, depois de 7, 14 dias, o que funcionou? Qual foi o melhor? O que melhor funcionou, você vai solicitar novos criativos em cima disso e você vai botar aqui dentro desse mesmo conjunto novos criativos em relação ao que está funcionando, né? Você vai testar os formatos. Funcionou o formato de vídeo. Vou trabalhar mais vídeos naquela mesma pegada ali, naquela mesma comunicação. Depois, os conjuntos 2, 3 ali, isso aqui você pode fazer uma forma ali de pelo menos ali um mês, ali você está testando um pouco mais, um mês e pouco. E o conjunto 2 ele poderia ser, por exemplo, aqui a gente não vai falar de públicos, né, diretamente. Eu não vou falar de públicos com vocês, porque a gente está falando de criativos, teste de criativos. Mas o conjunto 2, você poderia colocar aqui um público diferente com um formato diferente, ou o mesmo público. Não funcionou o carrossel, não quer dizer que um carrossel é uma imagem, não quer dizer que ele não vai funcionar em outra campanha, tudo são testes, não quer dizer que ele não vai funcionar em outro conjunto, ou a forma como ele foi comunicado é que não está funcionando. Então tudo isso você vai analisar métricas, CTR, taxa de cliques, número de mensagens recebidas. Eu faço isso diretamente nos meus clientes e eu gosto de fazer esses testes ali. Eu vejo as métricas, vejo se gerou uma mensagem, gerou um pouco de resultado ali. Vamos testar de um pouquinho diferente esse formato, esse carrossel, esse criativo, pra gente ver o que pode fazer com que ele fique melhor, né? Então aqui você não tem muito o que fugir, você tem R$20 por dia, como eu falei. Então você vai fazer esse conjunto principal, vai renovar os criativos dentro dele, aquele que melhor funcionou, e você vai trabalhar em cima dele. Funcionou ali, não funcionou nenhum. Cara, vou renovar todos os criativos. Vou fazer toda a renovação, tá? Mas sempre pensa nisso, tá? Você tem que realmente trabalhar dessa forma para poder validar e depois ir colocando novos criativos. Sempre pensando naquela forma de fazer testes. A gente precisa testar criativos, gente. É importante o gestor de tráfego pensar isso. Camisa 10 do tráfego, ele tem que mostrar para o cliente que isso é importante, que isso funciona. Por isso que tudo que eu vou explicar aqui na aula vai servir para você e vai fazer com que, se você pegar realmente a fundo nisso, fazer com que você gere mais resultado para os seus clientes e valide criativos mais rápido também. Campanha de crescimento aqui, ó. Campanha de remarketing. Então isso daqui você tem que trabalhar, tá? É uma questão muito importante aí. Vamos ir para a parte do investimento agora mediano de R$50 por dia, tá, gente? Eu quero que vocês, se vocês estão curtindo, curtam, comentem, compartilhem com um amigo gestor de tráfego de vocês que tem um investimento ali, que está investindo R$20 por dia, ou que está investindo 50, ou que está investindo 200. Por isso que eu já fiz esses 3 formatos, para realmente a gente se ajudar. Camisa 10 ajudando camisa 10 no crescimento, para esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas, porque eu fiz isso com bastante carinho. E aqui eu trago esses exemplos e trago insights bem poderosos aqui para vocês utilizarem aí e validar os criativos dos seus clientes, tá? Então aqui o investimento de R$50 por dia, a gente vai entrar aqui nessa parte daí. Eu tenho um investimento maior, gerou resultados, R$20 por dia lá se transformaram em R$50 por dia. Cara, consegui escalar, consegui gerar resultado para o cliente. Agora eu mantenho a minha campanha principal, a BO. Importante falar aqui, né? Eu botei o orçamento aqui de R$30 por dia. A BO e tem o CBO, né? Então quando a gente fala de campanhas, a gente tem ABO e CBO. Então o CBO, para quem não sabe, é orçamento a nível de campanha. Então você coloca o orçamento na campanha aqui, como tá aqui, né? Você coloca esse orçamento e você deixa com que o conjunto ele seja entregue, né? Ele seja o próprio Meta, ele distribui nos conjuntos ali da maneira que ele achar melhor. Então ele vai botar aqui, não quer dizer que ele vai gastar o mesmo orçamento nos conjuntos aqui em cada um deles. Então você tem que pensar em relação a isso. Eu recomendo já trabalhar ABO, porque o ABO você define. Na campanha aqui principal, então, você define trabalhar ABO ou CBO de acordo com a questão do objetivo que você quer, né? Então não adianta você... tudo é teste, né? Tudo funciona com testes aqui no tráfego. Então se a CBO vai funcionar melhor para você, você faz CBO. Eu recomendo ABO aqui para você trabalhar, porque daí no conjunto ABO, você vai trabalhar aqui conjunto 1, R$15 por dia e R$15 no conjunto 2. Você define, Facebook, eu quero isso aqui, você gasta isso, né?
Na CBO você já você já colocaria o orçamento a nível de campanha e você entregaria isso aqui, deixaria o Meta distribuir essa campanha aqui para quem funciona melhor, né? Para o conjunto que funcionar melhor. Eu já prefiro ter esse controle maior. Já fiz testes de ABO e CBO e não funcionaram tão bem nesse sentido, tá? Então isso é importante ressaltar. Conjunto 1, gente, R$15 por dia. Digamos aqui, eu botei um exemplo, né? Mínimo 5 criativos. Aqui a gente já está falando de pelo menos deixar de 5 a 10 dias aqui e renovar os criativos com modelos similares, né? Então, o que acontece aqui? Você vai manter a mesma estrutura que fez lá no orçamento de 20 dias, tá colocando novos criativos dentro do mesmo conjunto ali, aquele que funcionou tá renovando, porque tu sempre tem que estar com o mínimo 3, então tu vai desativar aqueles que não funcionaram no conjunto 1, nesse início de teste aqui, e você vai duplicar esse conjunto de anúncio, você vai duplicar o conjunto 1 e vai fazer um conjunto novo, uma versão 2, por exemplo, né? Ou uma versão 1 do conjunto 1, né? Um V1 ali, para validar e testar esses criativos que não funcionaram. Porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes eu entrego ali a campanha, o Facebook não gasta, só gasta em um criativo, gerou resultado e os outros ficam sem gastar nada. Será mesmo que não tem uma entrega? Será que não vai gerar resultado? Eu consegui comprovar isso fazendo teste aqui em clientes, aonde eu peguei e dupliquei o conjunto e aquele conjunto lá começou a funcionar de uma maneira. A gente fez uma campanha de carrinho de compras lá para gerar carrinho num evento presencial que eu tenho aqui como cliente. E, cara, funcionou assim de uma maneira muito, muito legal, um criativo que eu nem imaginava, assim, ele começou a gerar um resultado exponencial e até gerou um custo por resultado mais baixo que o conjunto 1. Mais baixo que o conjunto 1. Então não adianta a gente tem que deixar na mão algumas coisas do Meta, mas outras coisas a gente tem que deixar na nossa mão. Tem que deixar na nossa mão, sim, camisa 10. Você tem que estar preparado para isso e tem que estar com a cabeça bem no lugar em relação a essas questões, tá? Então nós vamos agora para a questão do mínimo. Aí a gente pega e renova o conjunto aqui, faz a renovação e faz esse teste. De novo, você vai testar. O que você vai fazer? Criativos que não foram entregues no conjunto 1, você vai colocar aqui. O vídeo funcionou aqui, os outros conjuntos vamos testar de maneira diferente. Vamos testar ou, na verdade, nem muda nada no criativo. Não muda nada. Só bota ele aqui dentro. Os outros criativos que não funcionaram, claro. Os outros 4 criativos com mais um, claro, né? Bota mais um criativo aqui dentro, porque um deles vai ficar aqui. E você vai ter que solicitar pelo menos ali mais alguns para poder renovar dentro desse conjunto também, né? Você vai ter que renovar. Digamos que aqui funcionou 3 criativos funcionaram e 2 eu descartei. Eu descartei 2 aqui. Esses 2, na verdade, eles vão para cá, para esse conjunto. E você vai solicitar mais 3. E aqui você vai solicitar mais 2, porque 3 estão funcionando, estão gerando resultado. Você vai solicitar mais 2 para manter aquele padrão ali com o que você tem ali. Então isso é importante, tá, gente? Muito, muito importante. Quando a gente está falando de orçamento, eu botei aqui R$30, que até eu considero, né? Se eu estou falando de R$50 por dia, pelo menos R$30 você tem que investir na sua campanha principal. E aqui, gente, a sua campanha principal, o valor, o tipo de campanha vai depender muito do objetivo. Por isso que você tem que entenda o objetivo, entenda o público do seu cliente. Porque aqui, se a campanha principal dele, seu objetivo é mensagem, seu objetivo é conversão no site, a sua campanha principal vai depender disso. Vai depender se é uma campanha de conversão, se é uma campanha de mensagem, como eu falei, se o objetivo é levar para o WhatsApp, se o objetivo é levar para um outro canal de venda. Então isso tudo vai ter que deixar claro. Aqui você vai ter que já trabalhar a campanha de remarketing. Aqui é muito obrigatório, assim, quanto antes trabalhar melhor. E aqui você tem que ter um conjunto trabalhando com campanha de remarketing e fazendo o mesmo processo ali. Só que aqui eu recomendo pelo menos 3 criativos, tá? No mínimo 3 ali, validou 5 a 10 dias, funcionou. Você pode até, na verdade, aqui deixar validando por pelo menos 7 a 14 dias aqui, né? 7 a 14, porque a gente está falando de uma campanha de remarketing onde não vai ter muita verba, não vai ter muito orçamento. E às vezes até mais tempo, tá? Às vezes pode ser que mais tempo, porque ela demora para gerar. Não que ela demora, se demorar demais, claro que não está funcionando, né? Mas eu digo assim, ó, que você tem que ter uma espera ali em relação à campanha de conversão. Principalmente se for conversão no site. Eu já peguei várias situações, já aconteceu comigo também.
chegar ali na campanha, ela pausei a campanha, no outro dia ela começou a gerar um resultado, começou a gerar uma entrega, assim, ele começou a ter um histórico ali, né? Porque tem o tempo de atribuição das campanhas, da conversão. Então a pessoa ela clicou, só que ela só converteu depois. E aí, o que tu vai fazer? Tu pausou aquela campanha e ela começou a funcionar. E agora? Então você tem que ter esse tempo para ela, tá? Já começa a trabalhar uma campanha de crescimento. O que é a campanha de crescimento? Campanha de tráfego, campanha de visitas ao Instagram, por exemplo, né? Vai trabalhar ali com o botão impulsionar. A mesma coisa vai acontecer com o investimento inicial. Se o teu cliente tem um investimento inicial e ele quer levar seguidores para o Instagram, deixa claro isso para ele. Olha, nós vamos investir nisso aqui, a gente não vai poder investir em tráfego se tu tiver um site. Né? A gente não vai poder fazer um investimento exorbitante porque a gente tem R$20 por dia, não tem o que fazer aqui, né? A gente tem que trabalhar a sua campanha principal, a não ser que a campanha principal dele seja só levar seguidores para o Instagram, e você pode trabalhar R$20 por dia aqui tranquilamente. Mas aqui o campanha de remarketing você poderia trabalhar 10 e campanha de crescimento mais R$10 por dia. Um exemplo, né? Ou aumentar um pouquinho mais aqui, trabalhar 12 e aqui trabalhar R$8 por dia, né? Então você pode fazer esse controle, uma campanha de crescimento para visita ao site. Por quê? Porque que é importante aqui? Você tem que estar alimentando o seu pixel o tempo todo também. Então, gente, alimentem o pixel, alimenta de informação. Quanto mais pessoas tu levar, se o cliente tem um site, quanto mais informação, mais importante pro aprendizado de máquina, né? Então a gente, como camisas 10 dos clientes, a gente tem que deixar isso claro para eles, para que a importância de levar pessoas para dentro do site, né? Então aqui você tem que deixar isso bastante claro, porque é um ponto importante que muitas vezes o cliente ele não sabe, ele não vai saber, e se você não explicar para ele vai ficar tudo nebuloso, né? Tudo sem informação. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui que não estava aparecendo. Campanha de crescimento, campanha de Instagram, então é muito importante essa parte aqui, tá, gente? Sempre valida isso com o cliente, sempre tenha isso de informação. De novo, gente, vamos ir para o investimento avançado aqui. Essa aula tá bem prática, tá bem direta ao ponto. Se você está curtindo aqui, conhece alguém que faz investimento avançado, que trabalha com investimento maior aí, compartilha essa aula com ele, manda essa aula com essa pessoa, comenta aqui se você tem alguma dúvida já, interage comigo para a gente poder conversar também, e confere também meu conteúdo no @eusouazevedo no Instagram, tenho muito conteúdo aí, e os outros vídeos aqui no canal, né? Curta, compartilha aí o vídeo para a gente disseminar e levar esse conteúdo cada vez para mais gestores aí, tornar vocês camisas 10 e cada vez mais 10 do tráfego dos seus clientes. Esse é meu objetivo, tá? Aqui quando a gente fala de investimento avançado, a gente está falando de campanha principal, a BO. Então aqui você vai começar a trabalhar já uma campanha principal, conjunto 1, conjunto 2. Você pode trabalhar aqui com os seus conjuntos, de novo, mantendo aquela pegada que eu falei, mínimo 5 criativos. Aqui o que acontece? O que vai começar a mudar? A questão de trabalhar com outros focos, criativos de outros focos, né? Você pode... eu vou até desconsiderar esse cara aqui. Eu vou mandar só um exemplo para vocês. O conjunto 1 aqui seria aquele que a gente está fazendo de teste. O criativo com outro foco, cara, digamos que, poxa, eu já passei todas essas etapas aqui. Eu já comecei investindo pequeno, investi mediano, agora estou investindo avançado. Beleza. Eu vi que começou nesse processo, você já vai ter visto alguns criativos que funcionaram para vocês. Por exemplo, eu trabalho com eventos. A gente faz essa campanha do cliente de eventos, onde a gente leva pessoas para o carrinho. Então a gente tem criativos que falam só do evento, da importância de estar, de mostrar as pessoas, o ambiente ali, o local, aquelas pessoas em movimento. A gente trabalha isso e tem um conjunto que é só para criativos de palestrantes, nomes de pessoas ali que estão no evento, que vai ser importante a gente falar delas. Então isso aqui também vai ajudar e vai contribuir muito. Então e aí você validando esses criativos aqui, você vai ter um conjunto específico deles. Então você pode ter um conjunto só com criativos validados aqui, que já funcionaram também. Então nesse período, nesse momento de teste aqui, é importante você validar isso, tá? E ter aqui um conjunto aqui com foco só numa coisa, num serviço, digamos que eu tenho um serviço ali, eu tenho uma clínica, vou pegar um exemplo de outro nicho que eu trabalho, de software para gestão de clínica médica, odontológica. Eu quero fazer só um conjunto de criativos de agenda, falando de agenda online, da migração de agenda de papel para online, e outra só de prontuário,
de tirar o prontuário do papel, enfim, de falar criativos diferentes. Então é o modo como tu te comunica no criativo. Então dessa forma tu pode validar aqui também. Outro ponto que daí o que eu vou falar? Daí o seu teste ele vira uma campanha. O seu conjunto de teste que antes estava ali em cima na campanha mediana, ali né, no investimento mediano, agora ele vem para cá como uma campanha de teste. Você pode validar e fazer testes porque você tem um orçamento um pouco melhor. Então você trabalha aqui conjunto 1, conjunto 2, criativos com outro foco. Você trabalha dessa forma e você consegue assim testar outros focos, outros criativos com focos diferentes. E aqui você trabalha também o conjunto 1 aqui com o que funciona melhor, enfim, criativos que não funcionaram bem lá, você traz aqui para dentro do conjunto 1, tá? O que não funcionou na campanha principal, você traz nessa campanha de teste de criativos. De novo, fazendo esses testes ali para você avançar com isso, tá, gente? Muito importante esse ponto. Falando aqui de campanha de remarketing, a gente também vai ter campanhas de remarketing, de novo, mostrando essa importância, mostrando essa relevância. Conjunto 1 aqui, todas as informações, de novo, mínimo 3 criativos, trabalha dessa forma aqui. Você consegue até trabalhar um pouco mais, até dá para botar aqui, por exemplo, você tem um orçamento um pouco melhor, você pode trabalhar aqui no mínimo 5 criativos, né? Você pode validar, não é uma obrigação, pelo menos 3, mas se você quiser trabalhar também dá para trabalhar. Então você tem um orçamento um pouco melhor aqui, trabalha esse conjunto, esse criativo, né? Você já consegue aqui fazer uma manipulação melhor do seu orçamento. Então tudo que a gente quer é poder trabalhar com um orçamento um pouco maior sempre, né? Então valida isso. Trabalho já uma campanha de branding, você já pode ter um orçamento para campanha de branding. Isso tudo vai mudar muito, vai fazer muita diferença na questão do longo prazo, tá, gente? Longo prazo, sempre pensem muito isso e deixem claro para os clientes também, né? A gente tem que focar no curto prazo para fazer aquele resultado acontecer, fazer o resultado acontecer, mas também focar, deixa eu pegar uma aguinha aqui, mas focar em campanha de tráfego. Agora nós vamos para a questão da campanha de tráfego. Você daí pode sim trabalhar a questão de CBO, tá, gente? Você pode trabalhar a questão de CBO aqui. Aqui eu recomendo, inclusive, porque é uma campanha onde você vai focar no CTR, levar pessoas para o seu site. De novo, alimentar o pixel. Nós precisamos alimentar o pixel a todo momento, né? No tráfego, muitos especialistas falam, e eu já ouvi muitos falarem, e eu concordo, que é a questão que o tráfego é uma constante alimentação do pixel, uma constante, uma leva de aprendizado para a ferramenta. Então tu tá sempre tendo que levar pessoas para o site, levar pessoas, impactar pessoas para levar para a página de destino ali, para o canal de vendas do cliente, para que aquela ferramenta aprenda e com as conversões ela saiba o que funciona melhor, qual o público que funciona melhor. Então isso aqui você tem que deixar claro. Gente, indo agora para a parte final, para a reta final aqui para falar com vocês, eu quero deixar mais alguns pontos. Estou indo na minha colinha aqui para não esquecer nenhum ponto aqui com vocês, gente. A gente ir renovar, fazer aquele resumo final assim da aula, porque essa aula foi insana, assim, eu gostei muito de falar, porque essa parte de criativos é muito importante. Eu valido isso dia a dia com os meus clientes e acontece de fato. Você precisa pensar criativos sempre, né? Você precisa, quando você vai planejar o tráfego, você precisa ter testes de criativos, campanhas de testes, solicitar mais número de criativos aí, porque isso tudo vai ajudar a você testar e testar mais e mais, tá, gente? Então aqui, ó, só um ponto importante, a questão do reforçando ali a questão, ó, que eu tinha falado do ABO e CBO. De novo, você vai segue a minha lógica aqui, trabalha com ABO. Mas tudo é teste, tudo vai ser teste, tudo vai ser informação se para você funcionou melhor CBO em algum momento, então trabalha com CBO, vê o que vai funcionar, mas lembra, orçamento de CBO você não vai ter o controle das campanhas ali, você não vai ter os conjuntos, o controle dos conjuntos, né? Você vai deixar o meta controlar para você. Lembra que o tráfego é uma constante, um constante ali equilíbrio entre você deixar o Facebook, né, fazer as coisas, o meta fazer as coisas para você, e o gestor também comandar, né? Então isso é importante, né? Então cuidar muito sobre isso. Isso aí eu aprendo muito assim com os especialistas que eu sigo no mercado, né? Então aqui a questão de principal, teste de criativos, remarketing, vocês cuidam muito sobre essas questões também de campanhas. E valida, sempre faz
a BO e trabalha focado nisso. Depois você valida se a CBO vai funcionar para você, aí você coloca também, mas sempre tenha isso em mente, tá, gente? Outro ponto aqui importante, questão da branding e campanhas de branding, né, e campanhas de trazer seguidores, enfim, isso vai proporcionar à marca um conhecimento, realmente aumentar o conhecimento dela, né, aumentar o número de visibilidade, isso no longo prazo, por isso que eu falei a questão do longo prazo, vai ali nesse funcionamento, se você levar pessoas para o perfil, levar informações, a gente está trabalhando aqui muito essa questão do tráfego orgânico e pago alinhado, junto com estratégia de conteúdo na empresa. Então isso faz bastante diferença na questão de levar as pessoas, o tráfego leva as pessoas, né? A gente tem essa premissa aqui na empresa, e o orgânico ele retém, né? Então o tráfego orgânico ele vai reter, mas o tráfego pago ele tem que continuar levando pessoas para dentro do perfil, levando seguidores, fazendo as pessoas conhecerem, né? Então trabalhar campanhas de branding que tem um custo baixíssimo, bota um orçamento menor ali e trabalha isso, mostra pro cliente que isso é importante, você tá aparecendo, você tá imprimindo na tela das pessoas, tá? E de novo a importância do pixel, de alimentar ele, você tem que realmente estar trabalhando isso. Se o cliente já tem site desde o início, já fala com ele, já conversa, já vê a qualidade do site para que você já comece desde o início com o seu cliente a levar aprendizado para o site, a levar informações ali, e tudo isso vai fazer a diferença, uma diferença gigantesca aí nos aprendizados, nos resultados que você vai ter, e vai conseguir renovar mais contratos, vai conseguir avançar mais com isso, tá, gente? Por fim, essas são as informações que eu queria passar para vocês. Gente, quero deixar a minha alegria assim, de poder realmente passar um conteúdo como esse, um conteúdo de criativos, de validação de criativos. Eu sei que isso muda muito a vida do gestor de tráfego, saber dessas informações, saber do que eu tô falando aqui. Então, gente, vão a fundo, façam os testes aqui, botem em prática tudo que eu falei, avancem nisso. De novo, deixem no comentário aqui, deixem nos comentários se vocês curtiram a aula, se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas. Me sigam lá no @eusouazevedo no Instagram, né? Eu tenho ali bastante conteúdo também para conversar com vocês. E quero levar cada vez mais vocês levar esse aprendizado para vocês, para que vocês sejam cada vez mais uns camisas 10 dos seus clientes e gerem mais resultado, tá? Então tamo junto, até o próximo vídeo. Bora!